Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, os avisos de praxe para aqueles que estão com celular, o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. Vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 39, no auxílio de todos. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muitas vezes, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. Então, que nós tenhamos compaixão daqueles que dirigem as nações, porque são irmãos nossos que estão no mando e na autoridade. Então, oremos por todos eles. São nossos irmãos e, de alguma forma, Deus permitiu que eles estivessem nessa posição. Aí a gente agradece a Jesus, nosso Divino Mestre, de nos permitir que aqui chegássemos e pudéssemos ouvir a sua palavra e trazer para o nosso íntimo aquilo que necessitamos da nossa reforma interior, de sermos a cada dia melhores. Abençoa a nossa Tayana, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela possa ser envolvida no Teu amor, inspirada e intuída para dizer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve a nossa Marise, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também seja envolvida no Teu amor, inspirada e intuída, para que possa nos trazer também aquilo que necessitamos ouvir. E assim, gratos por tudo, te pedimos, Senhor Jesus, que seja em Seu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. A vovó aí, ó. Aê! Gente, boa tarde.
Hoje vou ficar de Roberta aqui. Ficou bom, ó. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 4. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente começa no item 5, que é uma parábola. Eu já nem gosto, né? Uma parábola que fala sobre uma explicação que Jesus passou na ocasião para uma pessoa, mas que se difundiu para toda a comunidade. E essa parábola, ela nada mais é do que uma explicação biológica, esclarecedora e propagadora das verdades que Jesus precisava trazer e que as pessoas ainda não tinham assimilado. Até hoje, nós conseguimos e presenciamos irmãos nossos com bastante desenvolvimento até intelectual, reforçando a máxima da ressurreição. O título é o seguinte, né? A sequência do item 5, o título é Ressurreição e Reencarnação. Então, muitas pessoas podem pensar o seguinte: poxa, houve traduções, as pessoas falaram nos concílios o que foi necessário, as compilações elas foram utilizadas para proveito de manipulação. Tá, tem essa questão sim, das palavras terem sido adaptadas, deturpadas, associadas, o que tinha nesse vocabulário de mais próximo, sim. Mas o que fica de mais relevante nisso, o que tem de mais fundamental e angular, é Jesus explicar o que pode e o que não pode. É Jesus sedimentar onde estão pautadas as leis de Deus. Que tudo vai se dar numa ordem correta para o negro, o branco, o indígena, o rico, o pobre, para todo mundo igual. Quem tem a necessidade dele estar encarnado, desencarna. Não existe a possibilidade de... Vamos pensar num Chico para gente? A Igreja Católica tem N santos. Vamos pensar num Chico para gente, um cara de uma índole ilibada, uma pessoa do bem e tal. Se a gente fosse católico, a gente santificaria ele, né? Pois bem, ele poderia ressuscitar? Eu poderia ressuscitar? A vertente católica, ela afirma que isso é um fato. Isso vai acontecer. Então, para iniciar essa conversa, antes até de ler a parábola, a gente volta um pouquinho lá na Gênese. A Gênese é um livro que explica, como o nome já diz, o início das coisas, a possibilidade das coisas acontecerem. E Jesus, ele não veio derrogar leis, não veio destruir leis, modificar leis, nada disso. Ele veio dar testemunho das potencialidades do Espírito e que até hoje a gente não compreende muito bem. As manipulações de fluidos, o magnetismo, né? Tudo isso que ele tinha uma condição indescritível de fazer e que nós, por vezes, até temos. Às vezes a gente vê a história, uma mãe que tira uma criança debaixo de um carro. De onde saiu aquela força? Cientistas dirão, uma descarga de adrenalina super potente se deu no corpo dela. A gente consegue ver até por outros olhos. Essa força saiu da onde? Que colaboração foi essa que ela teve, né? Então, ressurreição não é possível, gente. Não é possível, né? Porque são as etapas biológicas, né? A gente tem um ciclo para percorrer. E a partir do momento em que o corpo ele se degrada, o corpo vivo, né? Se degrada, até o corpo que não está vivo, até o inerte, ele vai se decompor em outras partículas e vai constituir outros elementos. Então, minha mãe falava que a melhor fruta é a do cemitério, né? É a mais adubada. É a melhor fruta. Eu dizia quando era criança que ela pulava o muro do cemitério para roubar a fruta do cemitério, né? Não tinha medo. Mas, de fato, você não tem... pensem bem, seria um filme de Walking Dead. Não sei se pessoal, todo mundo sabe o que eu estou falando. É um filme que é o seguinte, uma série. O zumbi anda. É isso. Não é isso? A razão, que é o que a doutrina espírita manda a gente usar, diz que se eu for enterrada e um belo dia, que é o dia do juízo final, alguém for lá para me levantar, vai ter que recompor a minha matéria orgânica.
Como faz isso? Nós não sabemos ainda. Se houver a possibilidade, está em outro patamar de evolução. Mas aqui, na nossa categoria de provas e expiações, morreu a fruta quando sai do pé. E uma curiosidade, a alface que você come está viva. Elas têm uma durabilidade muito maior do que quando um corpo biológico de um animal ou de um ser humano desencarnou. Para ali aquela bodega. Menos algumas partes, né? Unha, cabelo, não para, não. Não sei se vocês já exumaram alguém. É meio fúnebre, mas é estranho. O cabelo continua. Unha também. Né? Então, a biologia ela é muito interessante. Mas, de fato, não vai levantar a Salete. Não vai levantar a Sandra de lá. Então, assim, que a gente tenha essa paciência, né? Quando a gente estiver conversando com esses irmãos, que eles acreditam piamente nisso. Então, há de se respeitar. Porém, nessa época, tem uma partezinha aí do item 5, na folha de vocês, mas eu vou ler aqui do Evangelho direto, tá bom? Nicodemos, ele era um sumo doutor. Ele estava acima dos demais. Existiam os doutores e o grande doutor. Nicodemos era esse grande doutor. Os doutores se reportavam a ele, se consultavam com ele, pediam orientações a ele, né? Então, Nicodemos não podia encontrar Jesus quando Jesus estava pregando. Jesus era um rebelde. Jesus era uma pessoa que era perseguida. Ele incomodava. Porque não é tão fácil assim falar verdades, ouvir verdades, né? Não é tão fácil assim falar para não atirar a pedra e todo mundo ter que não atirar, porque como é que você vai atirar? Se ele está te mostrando por A mais B que realmente não faz sentido. Então Nicodemos não podia expor a figura dele. Era um ato que seria condenável para a sociedade. Então ele articulou um encontro com Jesus à noite, na calada da noite, para conversar com Jesus, porque ele já admirava a distância, né, aos relatos que ele recebia dos seus pares, ele já admirava, ele já falava assim, nossa, que sabedoria, quanto ele tem para proporcionar para a civilização, mas ele não podia descer do pedestal dele. Então, nessa ocasião, ele chegando perto de Jesus, essa era uma dúvida muito grande que ele tinha. E ele perguntou, Senhor, como pode um homem nascer de novo? Só tem pregado por aí que para a gente alcançar o reino dos céus, a gente precisa nascer de novo. Mas não é possível. Já tinha essa noção, né? De biológica. Como é isso? Um homem adulto, um homem velho, volta para o ventre de sua mãe? E Jesus explicou, Nicodemos, se você, tão instruído, um doutor da lei, não consegue entender o que eu digo, que dirá os demais? O corpo provém do corpo e o espírito provém do espírito. E aí, hoje, com mais obras, com mais esclarecimentos, a gente também não pode levar isso ao pé da letra, né? Não significa que o espírito do gêmeo se parte, não significa que o espírito da mãe se desprende do filho, não é isso também. Significa que nas múltiplas oportunidades de encarnação, você, espírito imortal, estará em diversas situações corpóreas e o seu espírito estará novamente vivenciando situações, porém com outra aparência, outro gênero, outra condição social, outras expectativas, outras necessidades. Isso é que é espírito provido do espírito. Você vem de você. Você é fruto de você mesmo. Logo, nasceu com deficiência também era uma questão. Senhor, quem errou? O pai, a mãe, o avô, a avó? Alguém errou. Não dá para nascer deficiente, por quê? Não, não é isso. É uma necessidade.
Mas como que se fazia para se entender isso na ocasião? Muito complexo é hoje em dia. A gente mal aceita. A gente mal aceita hoje em dia as coisas que nos acontecem ao longo da caminhada, quando nasce uma criança. Minha mãe mandava a gente olhar inteiro. Nasceu, olha tudo, vê se está inteiro. Como se a gente fosse poder botar no lugar alguma coisa. Lá no meu caso veio sobrando, ele nasceu com o dedo a mais. Veio até sobrando. Mas eu olhei tudo, falei, vai ter uma pinta aqui. Assim, vai que troca na maternidade. Era uma crendice, uma coisa complicada, né? Mas, ela mandou, eu acordei da anestesia já tirando a roupa do sujeito para olhar. Falei, deixa eu ver se está inteiro. Falei, tá até sobrando, tá até demais, veio até cheio de coisa demais. Mas é uma coisa que foi muito interessante. E Jesus, ele deu esse esclarecimento para Nicodemos que, gente, honestamente, eu acredito que talvez ele não tenha assimilado de cara, né? Como assim reencarnar? Porque Jesus ainda não tinha sido crucificado. A reencarnação, ela ficou uma coisa mais plausível, principalmente aos próximos, com a crucificação, né? Crucifica-se. Essa semana mesmo, o Leidson me mandou um vídeo do doutor Frutuoso, que trabalha no Frei Luiz, conversando com a doutora Beatriz, psiquiatra, e ele, cientista, médico, materialista, espírita, né? Então não é. Ele pesquisa tanto, que eu falei para o Gleison, eu falei, acho que eu vou ter que ouvir esse vídeo umas mil vezes para eu conseguir assimilar esse conteúdo, a densidade do conteúdo de conhecimento que esse homem passou em 2 horas para ela. Ela mal conseguia falar, ela só ficava assim, ó, com o olho aberto. E aí ele fez uma pergunta para ela que foi a seguinte: você sabe me dizer a quantidade de células que a gente tem no corpo? Ela, não. Ele em torno de octilhões. Ele deu o número lá. Isso representaria 10 elevado a 27. É zero que não acaba mais. Ninguém achou o corpo de Jesus, não é isso? Acharam o santo sudário, mas o corpo em si não acharam. Ele nessa reportagem, ele afirma, isso são fontes dele, tá, gente? Está na internet, está no YouTube, no podcast dela, então não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo. Ele afirma que o corpo, ele se desintegrou numa velocidade como se tivesse havido uma bomba atômica que desintegrou os átomos. Porque já se era prevista essa condição que um dia o ser humano alcançaria da intelectualidade. O que seria feito dos despojos orgânicos de um ser perfeito? Será que a gente utilizaria para o bem? Será? Outra reportagem também que eu estava vendo na internet é sobre os avanços tecnológicos absurdos que estão fazendo. Vocês já ouviram falar em implante dentário, né? É uma coisa relativamente simples, mas é uma analogia para vocês entenderem. Eles estão conseguindo implantar, a ideia é similar, uma haste anexa aos neurônios ali, nervosos e sensitivos, que chega ao cérebro e a pessoa não só movimenta, como sente a prótese. Gente, olha onde a gente já está. Eles já estão tentando achar pares de genomas para corrigir terapia genética. Então, se a gente sabe que no plano espiritual isso já está mais do que batido, porque chega para a gente quando já está sedimentado e que já temos capacidade de absorver, meu Deus, como aproveitar isso e pensar numa bomba atômica? Porque não foi para isso que ela foi criada. O avião não foi criado para isso, para lançar bomba atômica. A bomba atômica não foi criada para destruição em massa. Mas a gente ainda pensa em tirar proveito de oxigênio numa pandemia. Vender mais caro oxigênio. Então olha como está longe a gente entender ressurreição e explicar reencarnação para alguém. Lógico, a gente está aqui
e nós temos uma tendência maior a visualizar, a identificar fatores espirituais, semelhanças espirituais, acontecimentos espirituais, do que as pessoas que estão em outras vertentes. No dia que a minha mãe faleceu, ocorreu uma coisa muito interessante. Era dia de culto no lar na minha casa. Eu estava sentada com esse evangelho ou outro, algum evangelho meu da minha casa, do meu lado direito, mas não tinha ninguém ainda sentado no ambiente que a gente faz. E estava já em prece, né? Porque, poxa, a situação dela era muito ruim e tal, então eu já estava em prece. De repente, essa semana retrasada, a gente estudou isso no Livro dos Médiuns. A cachorra da casa começou a bater a cabeça de encontro a uma porta de ferro. E eu falei, poxa, deve ser um rato, um morcego, alguma coisa que assustou o animal. E ela batia insistentemente, até eu me levantar. Quando eu me levantei, ela soltou a cabeça na minha mão e olhou dentro do meu olho. E eu tive a certeza que aconteceu alguma coisa. Então, o que assustou ela provavelmente pode ter sido minha mãe. Porque o telefone tocou imediatamente quando eu sentei novamente. Quando ela se acalmou, demorou uns 2 minutos. Isso tudo que eu estou te falando parece uma cena de 1 hora, né? Mas demorou uns 2 minutos isso tudo. A cachorra se acalmou, eu sentei novamente, o telefone tocou para me dar a notícia. Então, quer dizer, é isso, a gente continua sendo o que somos no pós, né, desencarne, e dependendo da nossa condição de entendimento, a gente vai procurar o abrigo. O abrigo dela era a casa dela. Pode ter sido, porque foi muito estranho. A cachorra nunca tinha feito isso na vida e não fez de novo. Ela me chamava com muita força. Então Jesus tentava explicar insistentemente as moradas, as diversas moradas, as casas, os estágios evolutivos, o poder do ser humano de transformação. Mover montanha, essa figura de linguagem, ela é tão pra gente. Vocês já pararam para pensar o que é deixar de ser egoísta? O que é deixar de ser vaidoso? O tamanho dessa montanha? Que a gente pensa na montanha literal, né? E ontem mesmo a gente falou sobre isso. O nosso erro é levar o pé da letra. Olha o tamanho da montanha que é calar. E ele falava dessas potencialidades. Poxa, mais testado que ele, né? Muitos relatos dizem também, espíritos já num grau bom, aditoso, que se prontificam a permanecer no planeta Terra e são alertados, olha, você pode sucumbir, porque lá, né, falando português claro, o buraco é mais embaixo. Você pode sucumbir às tentações, à perversidade, à maldade, à violência, às dores. Elas podem fazer você fracassar nessa tua empreitada. E é espírito que já está em outro degrau. Imagina, gente, que até hoje lê uma parábola dessa e fica... eu acredito piamente na reencarnação. Mas deixa de ser primeiro que está mais velha. Né? Agora eu tenho que ver filho crescer, Sandra tem que ver neto se formar ainda. Vamos esperar. A gente fica ainda meio... Será? Não tem? Aquele será? Porque eles contam que tem uma diferença muito grande, né? Quando você acredita, alguma coisa pode fazer você desacreditar. Mas quando você sabe, aquilo está em você. Você sabe. Aí um monte de coisa some. Some medo, né? Some um monte de coisa. Você pode até passar, mas é o bem sofrer, né? O saber lidar com isso. E a reencarnação, essa dádiva maravilhosa, né? Que Jesus tentou explicar muitas vezes, né? Quando ele foi também arguído sobre João Batista. Senhor, o Senhor é isso, Senhor, o Senhor é aquilo, Senhor, o Senhor é Elias. Ele falou, Elias já esteve aí com vocês e ninguém reconheceu.
Que curioso, né? Um homem vindo aí falando para vocês o que tem que fazer, explicando direitinho, se indispondo, sendo preso, passando fome, e ninguém ouviu. E vocês estão me perguntando se eu sou Elias? Teve momentos que ele falou, eu sou o Messias. Precisou. Porque as pessoas queriam testar o tempo inteiro isso. Deixa eu dar uma passadinha aqui para o 6. Já pulei para ele sem querer. Foi falando de João Batista, né? Eles falam, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente precisa admitir, como eu falei, saber firmemente. Isso também é uma máxima que ajuda muito, contribui muito para a gente ter mais humanidade, mais solidariedade, mais caridade. Porque se ele dizia que somos todos irmãos, se a gente admitir essas teias que eles falam que nos unem, a gente vai parar com muita palhaçada. Vai parar... Eu não vou ser hipócrita, tá? Se eu paro num sinal e vem um sujeito, de repente, bate na janela de supetão, assusta. Não vamos ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita. Não sei se vocês já estão na condição de não se assustar, mas eu me assusto. Aí respira. Não é só dar o valor, é dar também o olhar, a palavra, a igualdade. É dizer que, força aí, meu amigo, bom trabalho, vamos lá. Essa é a prova que ele precisa passar, né? Mas eu posso contribuir para o dia dele, né? E aí um caso também que é muito mais atual do que esses outros, é o do próprio André Luiz, que se achava a última bolacha do pacote, crente que ia sentar lá e no computador ia estar uma pregada de gente fazendo prece por ele, e ninguém, uma pessoa, uma senhora, cuja secretária que meio que impunha aquela consulta, que não era tão de bom grado assim que ele fazia não, ela ficava. Não sei se isso é a alegoria do filme, né? Mas no filme retrata, né, que ela ficava dando aquela empurradinha nele, né? Aí ele ia lá e fazia, mas fazia. E isso é que é o diferencial, né? Porque granjear bens terrenos, a gente trabalha em 1, 2, 3 empregos, se reinventa, né? Faz um monte de coisa, a gente vai lá e trabalha, arruma grana e faz. Mas granjear os bens que são necessários, que são esses que ele diz que a gente vai ter os bônus, né? Que a gente vai se aprimorando, que a gente vai galgar maiores degraus e que a gente vai ser amparado, esses sim são os que da reforma, são as montanhas, são as difíceis tarefas que a gente tem dia a dia. Porque, vejam bem, se hoje em dia, olha como é interessante, né? Levando para esse lado científico, se hoje em dia, eu tiro pelo que eu via 15 anos atrás lá em casa, um sujeito de 2 anos, ele consegue identificar a lei da gravidade, coisa que Isaac Newton demorou, foi um tempo para estipular essa teoria, né? Fala o nome bonito. A lei, é uma lei, mas é que um postulado, né? Era um postulado, ele precisava provar, aí tem a historinha da maçã, aí tem estudiosos que dizem que não foi bem assim e tal, mas ele estava lá, um cientista, com afinco e tal, mas ele não estava fazendo exatamente um experimento naquele horário, ele estava parado e observando. Gente, pra gente que está dentro de uma casa espírita, não parece que tem alguém fazendo assim? Meu amigo, presta atenção nessa maçã caindo, associa com aquilo tudo que você estudou, casa essas ideias, porque a gente está tentando te explicar essa lei. Não parece? Porque ele não estava dentro de um laboratório jogando nada para o alto, fazendo continha, nada disso. Paradinho e tal, caiu, e lá caiu uma toalha, ele falou, não fui eu, com 2 anos. Eu falei, tá, eu vi, não foi você, foi a gravidade. Ele, o que é isso? Eu, 2 anos, resposta, uma força que puxa tudo para baixo.
Depois ele usou isso contra mim, que ele quebrou uma lâmpada que eu estava dizendo para ele não fazer, ele falou, não fui eu que derrubei, foi a gravidade. Então vejam bem, imagina o Newton com um computador na mão hoje. Imagina se naquela ocasião Jesus pudesse pegar um microscópio e mostrar para Nicodemos. Imagina, ele não tinha, ele só tinha a palavra dele. Ele só tinha ensinamento verbal. Só isso que ele tinha. Hoje não. Hoje, se eu pegar uma maçã e deixar aqui, daqui a um mês vocês vão comprovar que eu estou falando que ressurreição não existe. Porque ela vai apodrecer. E eu vou fazer assim e ela não vai voltar ao estágio que ela estava anteriormente. Né? A gente faz experimentos, a gente consegue mostrar. Porque, né? Estava até também outra discussão que eu estava tendo lá, estava falando sobre os apóstolos. Eu falei assim, eu acho Tomé, aí é achismo, hein? Um cara imprescindível nessas escolhas que ele fez, que obviamente não foi ao acaso. Porque tinha que ter, não tem nos nossos trabalhos, não tem auditoria? Não tem alguma coisa que certifica que ninguém está burlando? Pô, um cara que duvida de tudo é o auditor. O cara que questiona tudo, o cara que vai atrás dos detalhes. Se passasse alguma coisa, ele não ia ser o primeiro a abrir a boca? Jesus não deu ponto sem nó. Tudo ali bem azeitadinho, né? Impressionante, gente. E aí vem ele com essas palavras. Ah, só mais uma curiosidade. Vocês já ouviram falar em cesariana? A mulherada já, né? Então, César é um título, né? Não é uma pessoa, é um título. Como faraó, rei, monarca, imperador e tal. Um deles, que eu não vou me recordar qual, não vou botar na conta do Júlio, né? Que foi o famoso. Mas um deles mandou abrir a barriga da mãe dele. Para saber de onde que ele saiu. Por isso, cesariana. Nicodemos não mandou abrir a barriga da mãe dele. Mas olha como a dúvida vem vindo. Olha como a dificuldade vem vindo. E olha como a ciência nos ampara. Hoje a gente já pode afirmar que tem que ser ressurreição. Reencarnação. Não tem como ser ressurreição. Como que vai ser? A razão diz... Como é que a razão explica isso? A biologia não explica. Não explica. Né? As células se regeneram, sim, formam-se novas. Não é aquela que morreu, volta a viver. Ah, dá para fazer transplante. Ok, de uma coisa que estava viva e vai para outro canto para ficar vivo também. Ok, sem problemas. Agora, morreu e tu vai lá e... Não morreu. Experiências de quase morte. Ah, eu morri. Então, não, você não morreu. Você não morreu. Você estava vinculado ao seu laço fluídico, de cordão de prata, fininho que fosse. E te deram uma oportunidade para você voltar. Mas romper não rompeu. Se rompesse, não estava aqui. Porque ele falou que não ia mudar lei nenhuma. Que privilégio é esse? Lázaro, que privilégio é esse? Hoje se explica a catalepsia. Né? A pessoa fica lá, num estágio de quase morte, batimentos super baixos e tal. Naquela ocasião, sem aparelhagem, sem nada. A pandemia deu uma modificadinha nisso. A pandemia, ela por necessidade, até por uma questão de contaminação, os enterros eram feitos a caixão fechado e voando. Faleceu, está com Covid, enterra. Mas é necessário um período de 72 horas. Aí associa-se tudo, né? Pega a religião junto com essa parte, faz um velório. Mas há vários e vários casos de caixão arranhado por dentro. Antigamente, né? Mas faz-se o eletroencefalograma, né? Não só o coração, mas vincula-se todos os órgãos para a gente saber se realmente, né, a pessoa tem condições de continuar sem as máquinas. Não. Vai doar? Não. Tá, desliga. Faleceu. Não aguenta. O corpo não tem mais estrutura, fluido vital, né? O organismo não se mantém. Né? E a gente, às vezes, egoisticamente mantém a pessoa ali. Né? A pobre da pessoa querendo, né, fazer lá
o trâmite todo e não consegue, né? No filme Mensageiros tem uma passagem também, o 2, né? O Mensageiros, que é a continuação do Nosso Lar, tem uma passagem que eles vão até a casa de uma pessoa para auxiliar no processo de desencarne e de repente para-se tudo. Essa pessoa não vai mais desencarnar. E aí o próprio mensageiro, olha, não sei o que houve, mas vem de Deus, acabou a conversa, vamos embora. A gente não está aqui para julgar isso, a hora de ninguém, por isso é crime, por isso é crime matar. A vida não é sua, nem a sua é sua, né? Então é isso. Vamos seguir um pouquinho. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física, né? Isso que a gente está batendo. Só estou reforçando para não parecer que eu tirei da minha cabeça. Eles acreditavam que a Terra sairia das águas. Essa questão da água, que está aqui no item 8, é uma coisa muito interessante. Também, cientificamente, comprova-se que a vida, né, as moléculas começaram a se reunir no ambiente aquático, né? Então, a bolsa d'água das fêmeas, né, das diversas categorias, né, os animais, né, tudo isso, a própria vida, a gente não vive sem água, né, tudo isso é fundamental para a existência da vida no nosso planeta, como nós entendemos. Então, criou-se essa analogia linda com a água, né, com a vida, né, a vida vir da água, né, tá até na modinha aí as mães quererem fazer os seus partos em banheiras, né, como era antigamente, né, essa moda cíclica interessante, mas é realmente isso aí que ele está dizendo, né, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água, os pássaros voem sobre a terra e sobre o firmamento. A evolução. E aí entra mais uma questão que Jesus tentou trazer para nós, sobre essa questão de não estarmos estacionados e sobre a reencarnação ser o propósito da vida. Porque se lá atrás no 9 está falando sobre isso, vocês imaginam o seguinte, vai nascer o neném, nasceu lá o netinho da Sandra. Se ele nascesse num estágio primitivo, se ele nascesse, fosse hoje a primeira reencarnação dele, o que ele ia saber fazer? Nada. E hoje o que a gente constata cada vez mais são as precocidades, que estão até atrapalhando um pouco o desenvolvimento moral, né? Às vezes até partes cognitivas. E aí entram os estudiosos, tá? Não vou entrar em campo de ninguém para falar, mas agora não pode mais levar celular para o colégio, porque nem escrever o sujeito quer tirar a foto da tela. É inegável que o futuro e o desenvolvimento, ele está aqui. A gente tem só que fazer bom uso. A gente tem o mundo na palma da mão, mas a gente faz bom uso disso. A gente usa isso para o bem, né? A gente não faz às vezes bom uso. O 9 diz assim: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem de onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, a quem ele quer, ou da alma do homem. Essas dúvidas, gente, essa última acepção que ele diz aí, essas dúvidas, elas pairam, elas permeiam a humanidade para conveniência. Porque se a gente quiser botar a culpa de tudo em Deus, a gente vai botar. Se a gente quiser dizer que a gente nasceu baixinha, nasceu tendo que trabalhar muito, a gente vai dizer que foi porque Deus quis assim, né? Ai, Deus me esqueceu na forma. Ai, a forma que eu fiz não faz outra, né? Depende do teu grau de autoestima para você falar isso. Mas fato é que é um trabalho tão complexo para a reencarnação, né? Citando de novo o filme, é engraçado que eles entram para aquela estação lá, para entrar nas cápsulas, né? Para se adaptarem, retornarem a uma forma fetal, que quem fica chora também, né? Porque é o contrário. Isso é o mais interessante.
O temporário e o efêmero e o veloz é o que está acontecendo agora. A erraticidade, que é o plano espiritual, é que é a nossa verdadeira pátria. É lá que a gente precisa pensar na construção do eu novo, que a gente pensa aqui também, claro, né? Porque a gente está aqui na luta que é para chegar lá melhor um pouquinho. Mas lá a gente vai ter acesso também a orientações, ao mentor, a trabalho, a estudo, a aprendizado, a planejamento e, quando for dada a oportunidade, a retorno. Agora, aqui, para esse planeta, não sabemos, porque depende da gradação de cada um de nós, né? Tem gente que fala assim, Deus me livre, eu não quero sair daqui não. E se alguém te convidar para ir para Júpiter? Não quer não? Será que não quer não? Quero sim, mas será que pode? Né? Porque eles dizem que a analogia é, um ser humano aqui é como um primata lá. Olha a distância. A gente que se acha, né, o bambambam de tudo, a gente sabe de tudo, né? Tem aí gente até procriando porque diz que só pode nascer filho dele, que ele é uma raça diferente, que o gene dele é maravilhoso, que ele é super inteligente e que ele vai povoar a terra de gente melhor. É um Adão, novo Adão, que eu estou chamando ele de Adão lá em casa. Eu falei, o Adão está no governo agora. O Adão, né, ele está no governo, gente. Para pensar. Não estou criticando não, mas ele não falou. Não fui eu que disse, foi ele mesmo disse isso. Né? Ele está lá. Ele vai repovoar a terra, ele vai reencarnar só quem ele quer. É ele que manda nisso. Eu tenho vontade, eu queria poder escrever uma carta. Escrever, querido Elon Musk, não é você que decide isso. Você pode fazer 15 filhos, não vai ser você que vai escolher isso. A gente não é a gente que, né? Ai, se vitimizando. Eu não queria nascer assim, assada. Queria sim. Queria, implorou, chorou, bateu o pezinho, granjeou, todo mundo pediu, né? Para reencarnar. Porque isso de reencarnar, aí eu não sei até onde tá o fake news, a internet vinculada a isso, mas eles dizem que 2025 não vai ser um ano fácil, né? Já não está sendo. Se era fake news, virou verdade. Já não está sendo, né? A gente está vendo aí todo dia acontecer muita coisa. Mas estão chegando pessoas para a gente tentar orientar, para a gente tentar colocar pelo menos na direção, que é óbvio, cada um vai seguir o que lhe prover, né? O que ele achar que deve. Mas a gente tem uma grande responsabilidade com relação à formação dessas pessoas. E foi o que Jesus fez. Nós éramos crianças e somos ainda. E Jesus, irmão mais velho. E ele tentava a todo momento explicar sobre isso, sobre essas considerações de desapego, de libertação de bens materiais, de desapego até pessoal, de vínculo. Ah, a mãe vai ficar contra a nora contra a sogra, o pai contra o filho. Gente, tem cabimento sair da boca de Jesus uma maldade? Não. Ele só estava tentando dizer que, um belo momento, o pai hoje e o filho hoje não vai ser mais pai e filho, teoricamente, porque pode até reencarnar na mesma família, em outras posições. E se levar desavenças? Daí tem uma questão que fala dessas crianças que em tenridade, ainda no berço, têm aversão ao seio materno. E ninguém entende que ninguém, a gente entende. A gente entende. Por que você recebeu essa pessoa na sua casa? Deus não gosta da sua família, é isso? Tiraram a sua família de cena, só escolheram você para ter problema na sua casa. A reencarnação não é para isso, é para dar certo. A reencarnação é para dar certo. A gente está aqui hoje na nossa melhor versão. Isso é uma frase de Haroldo Dutra.
sei lá agora, o memória tá horrível. O moço do rodapé é ele é o moço do rodapé de livro, ele lembra da frase lá de baixo, mas foi alguém numa palestra pública, nós estamos na nossa melhor versão. Pô, se eu tô na minha melhor versão, caramba, tem chão para caminhar, e se não começar logo, vamos embora. Tem uma passagem interessante que um senhor começa uma faculdade de medicina, aí alguém chega para ele, né, até com uma certa piedade, e fala assim: o senhor não está idoso demais para isso, não? Porque é uma faculdade longa, depois desses 6 anos o senhor ainda vai ter que trabalhar para fazer a sua residência, aí o senhor vai ter que depois se especializar. Tipo assim, o senhor vai morrer e não vai terminar. Esse é o resumo da tentativa de falar. Aí ele fala assim: meu filho, mas eu não estou pensando em terminar não, eu estou começando. Aí eu já vou desencarnar com alguma coisa. E aí na próxima encarnação, eu já estou com alguma coisa. O cara tá aqui, né? Simples assim. Não tem tempo para começar. Não tem tempo para você dar proveito à sua reencarnação. Não tem tempo. Basta que você saiba que está reencarnado, que não é o fim, o desencarne, né? E também que você não vai ganhar par de asa, né? Também que não vai haver mudança nenhuma. Então vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai plantando, que vai ter uma colheitinha lá, né? Aí, olha, deixa eu ler um pedacinho desse livro aqui, ó, que eu dei não é furto nem nada, eu vou devolver, dali da parede. Olha que interessante, ó. Estamos Vivos, por Francisco Cândido Xavier, Elias Barbosa e diversos espíritos dão relatos aqui nessa obra, tá? Essa obra é um relato de um espírito chamado José Afonso. E depois tem uma breve explicação voltada para a codificação. E ele fala assim, ó: confirmando os estudos de Allan Kardec e de vários outros autores, inclusive Ernesto Bozano, obra sobre o período de maior ou menor passagem do espírito no momento da desencarnação e algum tempo depois. Na grande maioria dos casos, como a do José, a nosso ver, foi bastante feliz ao afirmar que se ao desvincular-se de repente do corpo robusto, não é uma erradicação das raízes, como no mundo das árvores. Eu vou parar aí para explicar para vocês a história. Ele desencarna, ainda jovem, robusto, com raízes, né? Porque a gente nunca acha que o jovem vai desencarnar. A gente acha que as raízes estão firmes. E aí ele faz analogia com a árvore. E nesse momento, ele dá uma mensagem para a mãe, confortando a mãe, dizendo que o avô esteve com ele, ajudou no processo e tudo. E é muito bonito de se ver que a gente não está desamparado. E esse avô, será que era o avô da última encarnação ou um avô que ele reconheceu de uma outra encarnação? Não faz diferença. A única certeza tem alguém ou mais de uma pessoa para te amparar. E ele vem dar esse conforto à mãe, porque nem gosta de pensar nisso. Ela perdeu o filho. Aí olha que interessante. De fato, o processo libertatório do espírito, segundo informam os próprios espíritos superiores, é algo de muito sério, alertando-nos nesse momento, benfeitores espirituais, quanto à necessidade que temos todos nós de sempre estarmos preparados para a desencarnação. Ponto de exclamação gigante na minha cara aqui, ó. A gente está preparado a todo momento? Não tá. Não tá. Quando a gente dá uma aceleradinha no carro porque está com pressa, a gente não tá. Quando a gente larga uma panela no fogo e vai ali ver sei lá o que, não tá. Tá fazendo inocentemente? Mais ou menos. Não tá fazendo com a intenção. Mas no fundo sabe o que tá fazendo. Então,
é uma questão a se pensar, né? Deixando de se alimentar, porque precisa ir numa festa e tem que caber na roupa tal. Será que você não vai provocar alguma coisa? Sendo teimoso, hoje mesmo alguém me puxou a orelha ali, que se fosse meu pai me obrigaria a fazer tal coisa, que eu estou tendo uma resistênciazinha a fazer para a minha saúde. Mas é isso, todos nós temos o que pensar aí, sobre o que a gente está fazendo, porque ele fala que os benfeitores, espíritos, amigos espirituais elevados, nos dizem que temos que estar a todo momento preparados para isso. Vou continuar, não quero aterrorizar ninguém, gente. Está no livro. Aqui, ó. Procurando, tanto quanto possível, estabelecer metas de desvinculação progressiva dos bens materiais, que fazem com que a gente possa, né, na nossa individualidade eterna, se sentir mais alegre se a gente conseguir fazer isso. Se desvincular dos apegos corporais, né? Porque o corpo, ele fala que o corpo é uma câmara abafadora, segundo Emmanuel na obra Roteiro, recebida também por Chico Xavier. Então, os excessos, todos os excessos, a gente retira. Não vamos dar nome a um ou outro, todos. Nenhum faz bem. Nenhum faz bem. Todos os excessos são prejudiciais e vão prejudicar voluntária ou involuntariamente no nosso processo de desencarne. E aí ele ouviu também: suicida, suicida, suicida. Quem? Eu? Como assim? Eu? Será que não? Só que tem um detalhe, né, que vou repetir. Falei ontem, quem for ver YouTube que veja a segunda vez, mas é importante. Não é tarde, não há tempo, não há. O ontem é o ontem, tá no poema que eu li, né, ontem, por acaso. Ficou lá, né? E aí tem aquela célebre frase: é sempre oportunidade de recomeço. É sempre oportunidade do novo dia. É sempre oportunidade da gente dar. Não é zerar. A gente não precisa se enganar. Não é zerar. Ninguém vai zerar. Só que também você não precisa aumentar a sua conta. Não é zerar. Só que pensem bem. Que interessante. Não zera. Mas se a gente fizer... Olha, vai ficar feio falar, mas eu vou falar. Mais bem do que mal. Pode não zerar, mas você se esforçou. Você entendeu. É o tal do caminho de Damasco ali, ó. Do Senhor Saulo. Cada um tem o seu. Só que a gente está em privilégio. A gente está recebendo mastigadinho. A gente não tem ninguém correndo atrás da gente para botar na fogueira, como aconteceu com Joana, quando era Joana de Cusa, que tá, vou para a fogueira, sou cristã, vai, pode queimar, nega, não nego, nega, não nego, sou cristã, não vai negar não? Espera aí, coloca o filho aqui do lado dela para queimar junto, vamos ver se nega. Mãe, por favor, nega, meu filho. Não tem proveito nisso. Gente, olha o tamanho desse espírito. Mulheres que estão aqui. O filho pediu a ela. O filho ia ser queimado com ela. Não nego. Chega arrepio aí quando eu li essa primeira vez, quando eu li essa passagem da vida dela. Falei, caramba! Que distanciamento! Como está longe. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer no sábado de manhã, na quinta noite, no domingo de tarde, seja onde quer que vocês morem. Tem muita coisa que a gente pode fazer na contribuição do nosso eu,
na contribuição da nossa encarnação presente, para que a gente possa futuramente passar por uma outra encarnação, possivelmente melhor ou com outras atribuições que a gente já consiga conquistar nessa, né? Que a gente já consiga sanar nessa, né? E não tem hora, realmente não tem hora. Para finalizar, eu só vou contar um caos. O Paulinho Gogó fala Venério, um caos verídico, que foi o seguinte: na minha geração, jovem obedecia ao mais velho, você gostando ou não gostando. O mais velho falou, cala a boca, né? Fica quietinho, engole a seco e vamos seguindo. Hoje a gente já não vê muito isso não, né? A gente até tenta dar algumas noções aí de moralidade, porque isso é atemporal, né? A moralidade é atemporal. Não estou falando de preconceito não, outra coisa. Estou falando de moralidade, né? Moralidade é outra coisa, é o que a gente tenta fazer aqui. Ir na rua, ir em casa, com os nossos e com os nossos, que eles são os nossos, né? Eles são o nosso futuro. Pois bem, essa jovem, ela tinha dentro dela uma raiva absurda, uma sensação de, a palavra é morte mesmo, de querer matar a mãe, todo dia, todo santo dia, passando pela juventude, a vida, início da vida adulta, mas ao mesmo tempo, o conflito era, alguém errou. Quem errou? Já tinha esse sentimento de entendimento, de erro, de pendência, de reajuste. Melhor palavra, reajuste, tá? Já tinha esse sentimento de reajuste, mas ao mesmo tempo um sentimento muito forte de raiva. A ponto mesmo de pensar em matar. Só pensar também, nada de fazer. Tô rindo porque é a pessoa que vos fala. E o tempo foi passando, a maturidade vai chegando. Eu tenho um jargão pessoal que eu digo o seguinte: fez 30 anos, tem muita coisa que a gente não pode dar como desculpa mais, gente. Porque não é possível a vida não ter dado uma lambadinha que seja no sujeito. Não é possível. E no meu caso já tinha me dado essas lambadinhas aí. E eu comecei a entender que você não consegue dar o que você não tem. É impossível mesmo. É um buraco. A pessoa tem aquele buraco. Como é que vai preencher? Não tem. O que te cabe se você já tem esse sentimento de reajuste em você, sabendo que é interiorizado, você sabe. Cara, no mínimo, tentar deixar 0 a 0. Talvez você não tenha força para perdoar, nem para amar ainda, mas 0 a 0 dá. Dá porque você faz com a pessoa da rua. Às vezes você vai para casa com um tal do desaforo e releva, fala, não, o cara tava, pô. Às vezes o cara, meu pai fala assim, quando alguém tá correndo de carro, vai tirar o pai da forca, né? Então tu fala isso, tu fala várias coisas e aquilo não te maltrata. Por que vai maltratar o que acontece com você no seio familiar, que é o primeiro local de aprendizado que Jesus coloca a gente? É duro, né? Porque na rua realmente não dói igual dói dentro de casa. O que o teu amigo te fala dói muito. Totalmente diferente do que uma pessoa estranha da rua vai fazer. Mas você tem a obrigação de sentar. Pode sofrer. Isso aí não tem o que fazer não. Sofre. Mas no dia seguinte vai lá e vale muito mais a amizade daquela pessoa do que uma ação que ela fez e eu achei naquele momento que não estava correta. Às vezes até estava. Você que não achava que estava. E aí tu perde uma reencarnação com aquela pessoa que pode ser uma alavanca na tua vida, que pode ser teu esteio, né? Teu ombro. Tu perde aquilo. Imagina, gente. Quando você chegar no plano espiritual, alguém falar assim, lembra daquele teu filho? Lembra daquele teu vizinho? Então, era ele que ia te ajudar na tua velhice. Só que você não deixou. E aí? Né? Porque quando você tem esse discernimento, complica um pouquinho mais, poxa. Se desde cedo, que era o meu caso,
cedo mesmo, uns 4 anos de idade. Eu tinha esse entendimento de, tem alguma coisa errada aqui. Mãe, não faz isso. Mãe de ninguém fazia. Mãe, não faz isso. E eu recebi a bênção de Deus, gente, sou a testemunha viva, de ter tido filhos e saber amar. Em mim esse buraco tinha coisa no buraco. Tinha alguma coisa que não se degradou com esses 40 anos de dificuldade de outra pessoa. Porque cada um tem o seu caminho. Só que, graças a Deus também, nos últimos 10 anos de encarnação dela, eu acho que ela aprendeu a amar um pouquinho, porque o meu mais novo era Deus no céu e ele na terra. E eu ficava feliz, sabia? Não sentia inveja, ciúme, nada disso. Eu achava assim, falava, cara, que máximo, cara, Deus é bom demais. Que, na reta final, apareceu alguém que despertou isso nela. Achava o máximo, cara, ver aquilo. Porque eu achava tão longe da realidade que eu conhecia. Eu falava assim, caramba, é um milagre, um verdadeiro milagre. São as obras que Deus faz todos os dias. Parece que não é uma culto evangélico, não. Mas não é. As obras que Deus faz, as pequenas coisas que Deus faz todos os dias nas nossas vidas, que são transformadoras. Ela amou por 10 anos o sujeito, cara, 8 anos o sujeito. Cara, que máximo, né? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos pensar assim. Vamos aproveitar essa encarnação. Não vamos deixar para lá não, né? História de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Você que vai pagar essa conta. Essa conta não vai para o cartão de crédito de ninguém. É para o teu. Que você vai parcelar, né? Que tem brincadeira também, rapidinho, tá acabando. Que eu faço, que é assim. Quando eu vejo uma pessoa numa situação bem complicada, tipo aquelas crianças que entram, jovens, né? Até da Dona Meca. Poxa, um alto grau de dependência, né? Do próximo. Que eu olho aquilo ali e eu imagino a situação daquela pessoa e me coloco no lugar. Eu fico pensando assim, esse aí pagou à vista. Pagou à vista, não parcelou. Porque parcelar é você nascer com uma unha encravada, que a gente reclama disso. A gente fala, eu não gosto do meu cabelo, vou mudar. A gente reclama de cada coisa, gente. Essas pessoas, elas não podem nem verbalizar a reclamação. Não é à vista? Que está tentando saldar essa conta aí? E a gente está pagando parcelado. Está parceladinho. Suaves prestações. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Que a gente possa dar valor a essa dádiva da reencarnação, né? Para que a gente contribua para essa transformação planetária aí que só depende da gente. Para que, se a gente tiver merecimento, que a gente possa reencarnar num planeta bom já, né? Regenerado. Bom, regenerado. Bom, regenerado, né? Já, que já vai ser mais bom que ruim. Mas que a gente possa, né? Estar por aqui. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida Tayana pelo estudo que ela trouxe essa tarde para todos nós. A nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, a lição é 151, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei, julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na espera das conversações leais.
A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reverte-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável. Procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instale na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos, igualmente, que muitos destes tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Nesse momento, pedimos aos médios para se posicionarem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Emmanuel vem nos esclarecer nessa citação de Tiago sobre o quanto a maledicência pode prejudicar onde quer que seja. Podemos mesmo, sem querer, distraidamente ou até intencionalmente, fazê-la crescer, sem o cuidado de ferir o nosso irmão. A maledicência é o mal que vai contra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E não julgueis para não serem julgados. Somos todos aprendizes e todos necessitamos de conviver respeitando uns aos outros. As diferenças existem, as discordâncias também, mas nunca se deixar levar pelo orgulho, diminuindo o próximo, passando as suas dificuldades para os outros no intuito de manchar a sua caminhada. Lembremos do arqueiro e a trave no olho. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notas uma trave que está no vosso olho? Esclarecimentos e diálogos entre o grupo ou os dois que divergem devem ser feitos com tolerância e paciência, para haver um entendimento e evitar que se espalhe e o mal cresça envolvendo terceiros.
muitas das vezes, não se passa a realidade, a verdade, as virtudes já conquistadas, e sim os erros, os desentendimentos, aumentando as situações, transformando em uma bola de neve. O que poderia ser resolvido com uma conversa fica mais difícil depois. A nossa conduta, como aprendizes do Cristo, seja sempre a de caridade, lembrando que não faças aos outros o que não desejas que os outros te façam. Lembremos de Jesus antes de sermos maledicentes com os outros. Ele, na história do cachorro morto, quando todos os discípulos reclamavam do mau cheiro e o estado de putrefação do animal exalava, Jesus calmamente, sem se deixar perturbar pelo mau cheiro, elogiou os dentes do cão. Jesus disse que não é o que entra na boca que torna as pessoas impuras, mas o que sai da boca. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina as pessoas. E que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos de ver, e que esse ouvir e ver sejam para as coisas boas, coisas que dignificam, que exemplificam os bons exemplos. Que a nossa boca possa, ao invés da maledicência, ser um instrumento de Deus para as boas mensagens, de encorajamento, de carinho, de amor para com todos. Vamos então nos ligarmos no bem, nas virtudes que cada um dos filhos de Deus possui. Estamos em crescimento espiritual. Busquemos a caridade para com o próximo, nunca exaltando o mal. Como Emmanuel nos disse no seu texto, o mal não merece coroa das observações sérias, e que possamos sempre, ao invés de maledicências, sempre nos ligarmos na bondade de Deus e lembrarmos sempre de Jesus, o que ele faria nesse momento. Jesus nunca falou mal de ninguém, ao contrário, Jesus só passava as coisas boas que devemos fazer como encarnados. E assim, que possamos todos sempre buscar, como Jesus nos explicou sobre o dente do cão, olharmos sempre o lado bom das pessoas. Todos nós possuímos um lado bom e que merece ser observado. Que assim seja. Mantenhamos a vibração de paz para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Tenhamos a certeza de que todos estamos recebendo do Pai tudo aquilo que necessitamos. Não há injustiças, não há vítimas, mas todos aprendizes do bem, para praticar o bem como Jesus nos ensinou. E Ele nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos e fazer todo o bem e orarmos por aqueles que nos caluniam, perseguem e se dizem nossos inimigos. Porque o processo é de reajuste. E se nós modificarmos o nosso olhar, vamos compreender que recebemos muito mais do que necessitamos e precisamos. Mas a misericórdia do Pai sempre nos alcança, nos acalentando o coração
nos dando força, ânimo, fé e esperança. Então caminhemos, através da exemplificação do nosso Mestre Jesus, procurando doar aos nossos irmãos o melhor daquilo que cada um já conquistou. E vamos pensar na reencarnação como uma oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente, escrevendo assim todas as linhas da nossa vida, no trabalho do bem, no trabalho do amor, no trabalho da fraternidade e da solidariedade, porque foi tudo isso que ele nos ensinou. E que a paz que ele nos envia neste momento possa ficar retida em cada espírito que aqui está. E abençoa-nos, Senhor, os propósitos, para que estejamos sempre em Tua companhia, fazendo a vontade do Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, em toda a espiritualidade amiga, que nesse momento agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presente nessa casa, possa abençoar a todos nós aqui, abençoar essa casa, abençoar os trabalhos e que possamos levar essa paz juntamente conosco. E que assim seja, damos por encerrado, em seu nome, a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Antes de todo mundo levantar, vamos aproveitar e vamos relembrar o nosso compromisso no dia 1º e no dia 2 de março, que é o encontro no Livro dos Espíritos, que a gente fala que é o encontro de carnaval. Ontem eu estava brincando que todo mundo sai nos blocos, mas a gente sai no bloco de Jesus. Então que a gente venha, possa aproveitar tudo aquilo que vai nos ser dito. Aí a Helena falou que para os trabalhadores é obrigatório, mas para os outros é um convite. Que Deus abençoe a todos nós.